Bom, a gente já vai integrá-lo aqui no estúdio, na bancada, trazendo trechos de um discurso do ministro André Mendonça, que participou hoje do evento do LIDE, no Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, que um bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Vamos acompanhar. A gente vai buscar este vídeo para... Temos agora? Vamos lá. Para isso, nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Bom, o ministro André Mendonça também destacou que o Estado Democrático de Direito precisa de equilíbrio institucional, com freios e contrapesos entre os poderes, e que as instituições devem ser justas e responsáveis com a sociedade. Assim, a democracia está diretamente relacionada ao livre exercício da razão pública. Não há democracia se as liberdades de expressão e de opinião estão cerceadas de maneira direta ou indireta. Já aproveito então, Marcília, o que te chamou a atenção nesse discurso do ministro André Mendonça, que falou hoje no evento do LIDE. Bom, né? Bom discurso, boa fala. É isso, a gente tem que ter, o juiz, ele precisa ser reconhecido, inclusive, não pelo respeito que nós tenhamos por ele, juiz, mas pelo respeito que ele tem pela Constituição. É a Constituição a nossa mira, não é o juiz. O juiz, ele é apenas a boca da Constituição. É por ela que ele e todos nós devemos ter respeito. Então, essa questão do temor, isso já é por si só uma deficiência, uma demonstração de excrescência completa da democracia e do lugar em que nós estamos. Não existe nenhum regime que não seja tirânico que você tenha medo das autoridades. Os servidores nos servem e servem à Constituição. E todos nós devemos estar em harmonia com esse ciclo todo. Nós, aqui no Brasil, criamos um medo do STF, um medo do ministro Moraes, um medo dos ministros todos, e isso é muito perigoso. Isso, por si só, já é um descaminho. Agora, essa fala do ministro Mendonça, acho muito importante, mas quero vê-la repetida dentro do plenário, quero vê-la repetida por ele em um confronto de olhar com os demais ministros, quero que ele dê nome aos bois quem é o ministro ali temido. É dessa maneira que a gente constrói um debate razoável e é dessa maneira que o STF pode voltar a um lugar de onde ele saiu perigosamente. O André Mendonça tem sido uma voz dissonante no Supremo, agora, Piotr, será que ele tem coragem também de verbalizar isso durante o plenário do Supremo? Eu vou só recorrer a um outro trecho. Ele diz que o seguinte: o Estado de Direito impõe a autocontenção, que se contrapõe ao ativismo judicial. Nós reclamamos disso há muito tempo, né? E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. O ativismo, a uma só vez, é sintoma e causa do seu enfraquecimento. Aqui ele está defendendo a necessidade dos três poderes, tal como estabelecido na Constituição. Como sempre lembra o Alexandre Garcia aqui, são primeiramente independentes, depois harmônicos, mas a harmonia só vai existir se existir independência. Quando ele deixa isso muito claro, ele está recorrendo aqui, talvez, a máxima que a Constituição americana também reconhece, da separação clara dos poderes, ao que o doutor Scalia fazia, ao juiz Scalia, que talvez seja uma citação merecida nesse momento. Ele tem dado recados já, Marcília, ele tem se posicionado, o voto dele, que teve também a adesão, se não me engano, foi acompanhado do Fux e mais alguém. Não, do Fux não, foi acompanhado do Fachin. Do Fachin. Na questão das redes, né? Do Fachin, mas teve, acho que foram 3 votos. Né? Foi o Fachin e o Nunes. E talvez o Nunes, mas enfim. Ali o voto dele foi duríssimo contra a corte,
Que tipo de manifestação clara você espera? Porque ali no voto ele se opõe completamente a esses abusos e que o Supremo se permitiu durante muito tempo, ou desde 2019. Eu sinto falta de um confronto nos debates. Tá. Eu acredito que a gente precisa entrar num lugar em que um ministro se sinta também confortável e também não tenha temor nenhum, não é? De dizer ao outro, olha, Vossa Excelência aqui está sendo autoritário, Vossa Excelência se agir assim, age de forma tirânica, Vossa Excelência não pode causar medo nos cidadãos. Isso tem que ser dito ao outro. Eles estão lá para isso, é dessa maneira que funciona o debate dentro do plenário. Então, existe, o que me parece, claro, uma sensação de que isso acontece, mas ali dentro do plenário existe muita reverência, existe uma liturgia interna que eu acho que não é mais bem-vinda. Eu acho que as coisas precisam ser ditas lá dentro, começar a ser ditas lá dentro, e não apenas fora, não apenas os jornais, assim como os ministros da outra ala, que dizem reservadamente também absurdos pela imprensa, que digam lá dentro. Que digam aquilo que acreditam lá dentro, embora seja uma aberração, muitas vezes, aquilo que reservadamente eles contam em colunas de jornais e usam a imprensa como uma espécie de canal de comunicação com a sociedade, que tudo seja dito lá dentro, que a gente use o STF como uma casa de debate e não apenas uma casa de se proferir votos. Diga, Augusto. Eu acho que você tem toda a razão, toda a razão. Antes eu me referia aos dois mudinhos do Bolsonaro. Está deixando de ser o André Mendonça. Ele está falando e tal. Agora precisa sim falar com mais ênfase. E precisa deixar a mudez, renunciar à mudez voluntária, o Nunes. Eu evito o Nunes para não parecer, para não haver suspeita de parentesco. O Nunes Marques é o seguinte, ele foi chamado de covarde, com todas as letras, pelo Gilmar Mendes. Lembra aquele episódio que ele diz, não haverá salvação para o juiz covarde. Essa é a hora de você não entrar com aquela de pitadas de... como é que é? Psicopatia. De psicopatia. Fala português. Ah, covarde é você. Covarde é você, como disse naquele debate famoso o Joaquim Barbosa. Os capangas de Mato Grosso. É assim mesmo que é a vida. É assim, se o cara sobe o tom, suba também. Suba também, esse negócio de Vossa Excelência, aí tem limite. Vai para você mesmo, o povo entende isso. Entende, porque eles falam, eles abusam desse desrespeito, os da bancada majoritária, e não há resposta. Então tem que haver, com mais frequência, respostas como essa do Fux. Vossa Excelência está faltando com a verdade. Barroso. O Barroso. Não, o senhor pegou e passou direto ali para o outro, a relatoria, porque o senhor não passou por mim, não. Busca os áudios. Isso aí é muito mais saudável do que essa citação em alemão aí, que ele próprio não entende, do Gilmar Mendes, e essas outras bobagens, esse latinório. Aí tem hora que você tem que falar para o povo. E ele, quando fica mais claro, é aplaudido, sinal de que reflete boa parte do que pensa a opinião pública. E, Nunes, se você me permite, isso também porque nós temos essa ala majoritária, como você bem nomeia, dizendo com todas as letras dentro do plenário aquilo que eles acreditam deve ser dito. Por exemplo, o ministro Moraes vira e mexe, fala, não, porque os traidores da sociedade, não, porque eles vão ser responsabilizados. Eles, com toda a fúria, inclusive, têm agido dessa maneira e dito dentro do plenário. Então, precisa haver também ali um confronto em relação a isso. Exatamente. Vamos nos lembrar que a harmonia, seja entre os poderes, seja entre os ministros, se obtém do confronto e não da passividade. A harmonia em que todo mundo caminha para o mesmo lado é harmonia de escola de samba. Isso não é harmonia constitucional. A harmonia constitucional não é todo mundo dançando igual. É cada um com a sua ideia, confrontando-se com o outro e isso resultando em algo melhor.
E naquele confronto que a gente acompanhou ali do ministro Barroso com o Luiz Fux, a gente percebe que ele não lida bem quando é confrontado, né? No final ali, o ministro Barroso fechou o computador, viu que estava ali bem contrariado, né? Irritado até com a as manifestação sobrancelhas do Luiz desalinhadas. Fux. E no final até ele botou o pé no freio e disse, não, eu só gostaria de deixar consignado ali, mas acho que fez o registro importante. É que é o seguinte, se existe medo, você bem ressaltou, se existe medo, um ministro tem que mostrar que o ministro não tem medo. Não tem medo. Como a gente cansa de mostrar aqui, que não tem medo deles, não. Sim. Podem fazer o que quiser, são malucos, né? Não interessa. Isso aí tem hora que você tem de representar os que tendem a ter medo. Diz, não tenho medo, não. Sim. Tenho medo. A ala majoritária estava paparicada por uma parte da sociedade e da imprensa, o consórcio da imprensa paparicava o Supremo como, não, tá certo mesmo, precisa perseguir os golpistas. Os ventos mudaram um pouco de uns tempos para cá e talvez a gente comece a ver uma mudança que precisa ser mais enfática, eu concordo com você, Marcelo.